Bom dia, igreja. Todo mundo tomou café? Eu acho que alguns não tomaram, não, que estão falando tão baixo. Todo mundo tomou café? Então, mais uma vez, bom dia, igreja. Eu estava falando para Deus hoje de manhã, né? O pastor Gildo me desafiou a dar essa palavra. Então, quem me conhece sabe que eu não gosto muito de estar na frente e eu não gosto muito de estar dando a palavra de Deus na frente do púlpito, né? Eu sempre falo que Deus não me chamou para frente, para estar na frente, mas sim por trás dos holofotes, né? E eu estava falando para Deus, eu prefiro 1000 vezes fazer um monte de pizza para dar para os irmãos na igreja e tudo. E ele falou para mim, olha, eu não te chamei só para fazer pizza. Apesar que quem já comeu lá em casa sabe que eu faço muito bem. Mas eu te chamei para te fazer a minha obra. Aonde quer que for, você vai ter que ir. Então, Deus colocou essa palavra no meu coração. Daniel, coloca aí o tema da mensagem de hoje, por favor. Eu acho que dá para ver, né, queridos? Está escrito assim, Jesus, a maior demonstração do amor de Deus por nós. Oi. Quem trouxe a sua Bíblia, pode abrir em João 3,16. Quem não trouxe, só escuta. Todo mundo conhece, né? Um versículo muito conhecido, que fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Né? É um versículo muito conhecido. Então, queridos, ao meu ver, que Deus colocou no meu coração, a primeira demonstração desse amor de Deus por nós foi enviar Jesus. Né? Ele mandou Jesus aqui na terra. E era necessário ele ter mandado Jesus, porque não havia uma outra forma. Se você for ver no Antigo Testamento, era preciso muitas coisas para o homem se chegar a Deus. E ao longo do tempo, o homem tentava se chegar a Deus de todas as formas, mas sempre tinha que haver um sacrifício. Né? Quando não era de bois, era de ovelhas e tudo mais, através dos sacerdotes. Mas se você também ler a Bíblia, desde o começo, desde quando o primeiro Adão veio, e ele trouxe consigo todos os pecados, quando ele entregou para o diabo, tudo que Deus tinha nos dado, todos os nossos direitos, quando ele pecou, Deus já começou a falar. Né? Se você for ver desde Gênesis até Apocalipse, lá fala sobre Jesus. De alguma forma, se você for ler a Bíblia, se você pedir revelação, você vai entender que Deus começou a falar. Um dia vai vir um Salvador, um dia vai vir alguém, e ele vai tomar de você. Né? Vai tomar de você, diabo, o que o Adão te entregou. Estou tão emocionada, porque quando se fala de Jesus, é algo assim, é tão sobrenatural falar de Jesus. É tão lindo ver o que Jesus fez por nós na cruz, e eu espero conseguir trazer tudo que Deus colocou no meu coração. Né? Então, foi assim. Então, ele mandou Jesus. Então, quando Jesus veio, o que ele fez primeiro? Ele nos ensinou, né? Se você for ler os evangelhos de Mateus, lá Jesus estava ensinando, ele ensinava aquela multidão. Não só aquela multidão, ele nos ensina através da palavra dele. Ele nos ensina o que é a ser próspero, ele nos ensina a amar, como devemos amar. Ele nos ensina que nós somos amados, ele nos ensina que nós temos valor, que nós não somos qualquer coisa, que nós não somos lixo. O mundo pode olhar para você e pode ver que pode não te dar valor. Mas eu quero dizer para você que está aqui me escutando, e quero dizer para você também que está aí através das redes sociais. Jesus te ama, Deus te ama. Foi por isso que ele mandou Jesus para vir aqui na terra, para sofrer e para morrer e para ressuscitar por nós. Então, outra coisa que ele fez, ele curou. Não só naquela época, mas ele ainda cura até hoje, vai curar hoje, amanhã e sempre. E ele libertou os oprimidos, ele perdoou e ele salvou. Tem uma ilustração que eu acho muito legal, que é de um meninozinho, que ele queria muito ter um cachorrinho, e era o sonho dele. É igual a minha filha, ela veio falando que quer ter um cachorrinho branco, ela vai ter que orar muito. E era o sonho dele ter um cachorrinho, ele queria um cachorrinho de raça, um cachorrinho lindo, e ele não tinha condições. Então ele juntou umas moedas, e ele estava tão feliz, e começou a pensar, como vai ser o meu cachorrinho, e eu vou na loja comprar esse cachorrinho hoje. E quando ele chegou na loja,
o dono da loja olhou para ele, assim, dos pés à cabeça, mas deu bom dia, perguntou se estava tudo bem, perguntou o que ele desejava. Ele disse que queria comprar um cachorrinho. E o dono da loja pensou consigo mesmo: como que esse garoto vai comprar um cachorrinho? Ele não tem condição. Mas ele tratou muito bem o menino. E o menino começou a olhar: será que eu quero esse preto? Será que eu vou escolher esse branco? E quando de repente aquele meninozinho veio lá do fundo daquela loja vindo uma mãe com 5 bolinhas de pelo, tão peluda, tão linda. E ele ficou olhando para aqueles 5 cachorrinhos e ele percebeu que vinha um lá atrás. O 5º cachorrinho, ele vinha devagar, vinha mancando, e ele ficou olhando. Ele falou para o dono da loja: eu quero aquele ali. E o dono da loja olhou para ele e falou: por que você quer esse cachorrinho? Ele vai te dar muito trabalho. Olha como ele é. Ele falou: não, mas eu quero esse aqui. Ele falou assim: então é o seguinte, ele não tem valor nenhum comercial para mim. Então não vai adiantar eu ficar com ele, porque ele vai me dar muito trabalho, só vai me dar gasto. Você não precisa comprar. Eu estou te dando ele. Você pode levar ele para sua casa. Ele falou assim: mas para mim serve. Ele vai ser o meu melhor amigo. E nós combinamos muito. Você sabia? Aí o dono da loja olhou para ele. Ele levantou a perna da calça e mostrou. Ele também era aleijado. Ele não tinha uma perna. Ele era manco. Então, queridos, para o mundo, para as pessoas, né? Às vezes até para nossas famílias, para os nossos parentes, as pessoas podem te olhar e dizer assim: você não tem valor, né? Mas você tem valor. Lembra disso, Jesus veio por você. Não foi à toa que ele deixou toda a sua glória. Ele veio por você, foi porque ele te amou, foi porque Deus te amou que ele veio. Então não esqueça, por mais que você esteja passando por dificuldades, por mais que você esteja passando por situações difíceis, eu não sei o que é, eu não conheço vocês, mas Deus conhece. E o que Ele está mandando dizer para vocês essa manhã é que Ele ama vocês. Foi por isso que Ele mandou Jesus aqui. Foi porque Ele ama, foi para pregar as boas novas, foi para falar: olha, eu te amo, você é importante, você é especial, você é o meu filhinho amado, você é precioso para mim. Ele não te julga. As pessoas podem te julgar, mas Deus jamais vai te julgar. Deus jamais vai te condenar por nada. Por quê? Porque quando Ele olhar para você, sabe quem Ele vai ver? Ele não vai ver a Anne, aquela que às vezes é um pouco chata, como os meus filhos falam, né? Quando eu chamo a atenção deles, ou quem mora comigo lá em casa, às vezes, né, falo com eles, e eles acham que eu sou um pouquinho chata com eles. Jesus não vê a Anne, Ele vê Jesus. Deus não vê a Anne, Ele vê Jesus. Então, quando Ele olhar para você, Ele não vai ver o Naldo, Ele não vai ver o Dênio, Ele não vai ver a Bia. Ele vai ver quem? Jesus. É Jesus que está em você. Então, Ele ama você. Nunca esqueça disso. Amém, queridos? Então, toda vez que o mundo, toda vez que as pessoas vierem te condenar, ou te falar algo, querer te julgar, nunca esqueça: Deus me amou. Ele me ama. Lá em 1 João 4,19 fala o seguinte: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, nós amamos a Deus, sabe por quê? Não é porque, porque nós somos especiais, não. Foi porque Deus nos amou primeiro, né? Ele te amou primeiro, não esqueça disso. Não se sinta menos, amém? A segunda demonstração desse amor foi através do sacrifício de Jesus na cruz. Em João 15:13 fala: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Eu sei que tem outras traduções, né, que fala que ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos, né? Quem aqui daria a sua própria vida em favor de alguma pessoa? Tem alguém que daria? Você daria a sua vida em troca de... Talvez a família, talvez sim, né? Mas você daria a sua vida em troca do seu vizinho? Você daria em favor de um ladrão? Não, né? Eu não daria, né? Talvez do próprio filho, talvez sim, né? Mas talvez ainda, né? Mas a favor, só Jesus. Ninguém, só Jesus que fez isso. Ele fala: ninguém tem maior amor do que esse, porque Ele não morreu só pelos bons.
Ele morreu pelos ruins, pelaquele que o mundo chama que esse aqui não tem jeito. Ele morreu pelaquele que as pessoas julgam que é o pior dos piores. Pois eu quero te falar que ele morreu também por eles. Ele morreu por todos. Não foi só pelo bom, não foi só pelo legal, mas sim por todos os pecadores, né? Por todos. Porque todos nós, na realidade, somos pecadores. Só teve um justo, que foi só Jesus. Só ele que foi justo. Só ele que nunca pecou. Só ele que é perfeito. Só ele que é maravilhoso, né? Nós pecamos. E todo momento, às vezes, enquanto estivermos aqui nessa vida, nessa terra, a gente vai sempre estar fazendo algo que vai desagradar a Deus. Mas olha, eu quero te lembrar uma coisa. Você já foi perdoado. Deus já te perdoou. Então, quando você fizer alguma coisa que você sente que desagradou a Deus, fala para Deus: Senhor, me perdoa, eu recebo o teu perdão. Declara que você é a justiça de Deus, que Deus já te perdoou. Como eu falei, não vá se sentir um condenado, porque você não é um condenado. Eu estava refletindo que exemplo falar nessa manhã sobre a questão, qual o maior sacrifício de Jesus na cruz. Hoje nós estamos comemorando a Páscoa, mas a Páscoa não é só para ser lembrada hoje, né? Porque Jesus morreu e ressuscitou. É todo dia, é todo momento, é toda hora. Toda hora que você lembrar, agradece. Jesus, obrigado pela minha vida. Eu tenho ensinado, o Isaac já está maior, né? Já vai fazer 12 anos. A Isabelle é menorzinha, ela tem 3 anos. Mas eu sempre ensino para ela: Isabelle, sempre declara. Eu acho tão lindo quando ela fala: mamãe, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, né? Isabelle, vamos orar. Então ensina teus filhos. Você também declara que você é a justiça de Deus. Declara as bênçãos de Deus sobre a sua vida. O sacrifício de Jesus na cruz não foi em vão, né? Foi para que você tivesse vida em abundância. Então declara quem você é. Está difícil no trabalho? Declara que você é a justiça de Deus. Está difícil em casa, com o marido, com os filhos? Declara que você é a justiça de Deus, que você é mais que vencedor, né? Começa a declarar. Lembre-se do sacrifício que Jesus fez na cruz por você, que não foi em vão. Amém? Então, assim, imagine vou colocar mais o exemplo de uma mãe, mas eu sei que todos aqui amam, todo mundo tem família, todo mundo tem. Quem não tem filhos tem irmãos, né? Quem não tem irmãos tem cachorro, né? Mas você ama alguém, com certeza que você ama alguém. Você ama seu pai, sua mãe, mas você tem uma forma de que você diz: eu amo, né? Mas imagina uma pessoa quando ela recebe uma notícia de que ela está grávida, né? No primeiro momento pode ser aquele momento de susto, como foi o meu caso, nas minhas 2 gravidez, né? Eu não esperava. Mas depois que você sabe que tem um ser, que tem uma vida crescendo ali dentro, é impressionante como você começa a amar aquele serzinho que está ali crescendo. E quanto mais o tempo passa, à medida que os meses vão se passando, você vai amando mais aquela criança. E aí aquela mãe fica muito, eu já quero ver o rostinho, e começa a forma que ela demonstra amor, ela ajeita o quarto, ela compra as roupas, e é tudo muito delicado e tudo. E aquela criança nasce, e ela vai crescendo. E quanto mais aquela criança cresce, mais aquela mãe, ela vai amando aquele filho ou aquela filha, né? Ou os filhos, né? Vai amando muito mais, quanto mais vai crescendo. E por mais que aquela criança ou aquele filho, mesmo já estando grande, faça algo que desagrada aquela mãe, mas ela jamais vai ficar, ela pode às vezes até ficar um pouco meio brava e tudo, mas ela jamais vai deixar de amar, porque aquele amor é tão grande, é tão incondicional, que ela jamais deixa de amar aquele filho, porque ela sabe que é o filho dela, foi algo que foi gerado dela. E assim foi Deus por nós, né? Ele te amou tanto, que ele demonstrou o seu amor. Foi dando Jesus, foi algo que ele tinha de mais especial. Ele deu Jesus, ele falou: Jesus, olha, imagina ele conversando lá com Jesus, falando: Jesus, é o seguinte, um dia tu vai ter que ir lá na terra, e tu vai ter que morrer pelaquela humanidade, pelaquele povo. Alguns são bons, né? Alguns vão te receber, vão te amar, outros nem tanto, né? Mas você vai ter que morrer por todos. E Jesus falou: eu vou sim. Com certeza ele falou isso para Deus, não sei se foi nessas palavras, mas eles conversaram, né? Então, Deus deu o que ele tinha de melhor, a sua pedra mais preciosa, o seu filho amado por nós, né? Para que você tivesse o quê? Vitória. Então, quando Jesus fez isso, que ele
realmente se sacrificou por nós. Daniel, coloca aquela primeira imagem aí. A primeira. Estamos acelerando. E apenas 20, só metade. Cobriu também toda a frente, não foi somente as costas. Batia na frente também, na face. 38, 39, 40, pela sua ferida. Então, foi só uma das coisas que Jesus sofreu, né? Foram 40 açoites, imagine só. Ele sabia que ele ia passar por isso, ele sabia que ele ia sofrer, né? Ele sabia que não ia ser fácil, como não foi fácil quando ele falou, Deus, se você quiser, tira de mim. Mas não, já estava escrito, tinha que acontecer. Por quê? Porque Deus nos ama, porque Deus amava aquele povo, e Ele vai amar o povo que vai vir, né? Com certeza, o amor dele é eterno. Nós vivemos num tempo e num espaço, mas para Deus não existe tempo e nem espaço, porque Ele é dono de tudo. Então, o sacrifício de Jesus é para sempre, eternamente. É para pessoas que já estão aqui, é para os que já morreram, é para os que vão nascer. Então, isso foi um dos sacrifícios, não foi fácil para Jesus realmente. Agora, eu estava ouvindo uma pregação ontem, e eu vi o pastor estar falando que agora eu esqueci o nome daqueles... Tipo aqueles chicotes, né? O chicote tinha tinha osso, tinha ferro e tinha tipo umas bolinhas. Então, cada vez que aquilo vinha na pessoa, né? Que era jogado em Jesus, ou cada chicotada, né? Saía com carne, saía com tudo. Então, por isso que a Bíblia fala que pelas suas pisaduras, ou seja, pelas suas feridas, porque ficou dilacerado. Então, Jesus sofreu tudo isso. Você acha que para um ser humano seria fácil? Eu acho que com a primeira já era, né? No meu caso, com a primeira eu já tinha desmaiado. Mas Jesus sofreu 40, gente. E foi, né, cruel. E tudo mais. E assim mesmo ele caminhou, né? Ele chegou até a cruz. Depois eu vou mostrar um vídeo para vocês. Então, por quê? Porque foi algo não só no natural, mas foi algo sobrenatural. Que Deus estava falando para nós, que era necessário, né, Jesus fazer isso, porque para nós realmente também ser perdoado de todos os nossos pecados, para que nós tivéssemos vitória através do sacrifício de Jesus na cruz. E Ele tomou o nosso lugar, que era para ser nosso. Lembra quando eu falei do primeiro Adão, que trouxe todas as consequências ao entregar para o diabo tudo que Deus tinha, que era para nós por herança? Então era necessário também ter a Bíblia fala que Jesus é o último Adão. Então por um entrou o pecado, que foi pelo primeiro Adão, e pelo último veio a graça, a salvação, que foi Jesus Cristo. Foi e é Jesus Cristo. Então, através dele, pelo sacrifício dele na cruz, você e eu podemos ser perdoados, sarados, somos salvos de tudo mesmo. Talvez você se pergunte, mas e por que tem tanta gente que passa por situações difíceis hoje? Por que tem tanta gente morrendo com esse vírus? Isso é culpa de Deus? Isso não é culpa de Deus. Nós estamos nesse mundo, esse mundo jaz do maligno. Nós estamos aqui, mas nós não somos desse mundo. Eu não sou desse mundo. Eu creio que vocês também não são desse mundo. Nós estamos de passagem. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter perseguição, nós vamos ter doenças, né? Vai ter muita coisa, mas vocês têm que ter bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Você realmente tem que crer que você está curado, né? Meu pai passou por um processo muito difícil, né, de enfermidade, foi muito complicado, ninguém esperava, e Deus, ele fez algo sobrenatural, porque ele tem 76 anos, Bia, 76, né? 76 anos, e ele teve um problema muito sério na próstata, e teve que fazer uma cirurgia para a idade dele, né? Muitos velhinhos na cidade já não suportam a cirurgia que ele fez, que foi ter que retirar toda a próstata devido ao caso dele ser muito grave. E eu falei para ele, nós fomos para Santarém, eu falei para ele, pai, você vai ficar bem, o senhor vai ficar bem, Deus vai fazer uma obra na sua vida, né? Olha o que Jesus fez para o senhor na cruz, Deus vai lhe curar, o senhor vai fazer.
E nós fizemos jejum e fizemos oração e tudo. Deus não curou ele através do nosso jejum, nem de muitas orações, tudo. Só que Deus tem as formas dele. Ele permitiu que ele passasse pela sala de cirurgia para ele mostrar para ele que ele é Deus, né? Talvez permitiu que ele chegasse no pó. E o pó para ele foi a sala de cirurgia, que era a última coisa que ele queria. Ele não queria, dizia que ele não ia fazer cirurgia de jeito nenhum. Eu falei, mas o Senhor vai ficar bem, Deus vai lhe restaurar. E foi impressionante, ele passou pelo processo cirúrgico, foi para casa, e a recuperação dele foi tremenda. O que nós fizemos nesse processo? Eu falei, papai, o senhor vai tomar a Santa Ceia. O senhor vai tomar todo dia a Santa Ceia, eu vou ficar aqui, eu acho que nós ficamos lá, eu não recordo se foi uns 20 dias, mas ficamos, enquanto eu estiver aqui com o senhor, nós vamos fazer a Santa Ceia com o senhor, e o senhor vai se apropriar do que Deus fez para o senhor na cruz, do que realmente Jesus fez, que ele lhe curou, e o senhor está curado. E o senhor vai ficar bem. E nós fizemos o processo com ele, né, questão da Santa Ceia, e declarando as bênçãos, a cura e tudo sobre a vida dele. E quando ele fez o primeiro exame dele, o médico ficou impressionado, assim, do que os resultados dos exames foram muito bons. E a recuperação dele, pós-operatório, foi tremenda. Tipo, todo mundo ficou assim, como é que pode? Não teve... Nem eu que fiz, eu acho que foi 2 cirurgias, acho que eu fiz 2 cirurgias, passei por dois partos cesáreos, tive mais complicação do que ele. Ele ficou bem, ele não teve problema nenhum, né? A recuperação dele foi perfeita. Eu falei assim, olha, Deus tem a forma dele de trabalhar, né? Muitas vezes você diz assim, eu jejuei, mas Deus não fez isso. Mas tá, se não é pelo jejum, mas ora mais, busca mais. Às vezes você já quer de imediato, né? Não é assim, faz toda hora. Lembrou, vai lá e clama a Deus. Olha, Senhor, eu estou precisando disso, é essa situação que está aqui. Eu não consigo perdoar o fulano, me ajuda aqui. Eu não consigo me livrar disso, mas eu não quero. Olha, uma coisa que Deus fala muito para mim, e eu falo muito para ele, Senhor, essa área na minha vida eu não quero ser assim. Eu não gosto de ser assim, né? Quem me conhece sabe do que eu estou falando. Quem mora lá em casa, mais especificamente. Né? É aquela pessoa, às vezes, muito chata, que fala demais e tudo. Eu não quero ser assim. Eu quero mostrar o amor de Jesus. Mas quando tem situações que, às vezes, você pega, você já fez aquela coisa, e aí Senhor, de novo, né? Mas eu vou para Deus. Senhor, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. O Senhor já levou isso na cruz, eu não quero isso na minha vida. Então você coloca diante de Deus, olha, o Senhor já levou isso na cruz, eu não quero isso na minha vida. O Senhor já levou esse problema na cruz. O Senhor já levou a falta de dinheiro também na cruz, eu declaro que eu sou próspero. Então tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você está necessitando, fala para Deus e Ele com certeza vai te honrar. E tudo foi através do sacrifício de Jesus na cruz. Amém? A outra demonstração de amor foi que nós somos mais que vencedores. Por causa de quem? Por causa de Jesus. Em Romanos 8,37 fala, mas em todas as coisas nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, né? Se você for ver, todos esses versículos falam de amor, né? Deus nos amou, Jesus nos amou. Então entenda, você é amado, não importa o que você passou, o que você está passando, mas você é amado. Acima de tudo, Deus te ama, Deus te ama. Jesus tem um plano na sua vida, Ele quer que você tenha vitória, Ele quer que você tenha saúde, que você prospere. Por mais que, como eu falei, nós vivemos nesse mundo, estamos propícios a passar por situações, por adversidades, por tanta coisa. Mas você não é desse mundo, né? Lembre de Jesus. Se aproprie daquilo que Ele fez por você na cruz, que Ele conquistou por você na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
que me desamparaste? Está consumado! Pai, as tuas mãos, entrego o meu espírito. Eu acho que deu para ver, né? Estava um pouco claro demais, né? Mas eu acho que deu bem para ver. Eu nunca tinha visto uma encenação assim. Quando você vê sobre a cena da crucificação de Jesus indo para o Calvário, você nunca parou para imaginar. Eu nunca, até então tinha parado para imaginar. Claro que nós sabemos, ele levou tudo sobre si na cruz, mas você já tinha parado para imaginar o que ele sofreu naquele exato momento, que ele estava sendo crucificado lá. Tudo, isso foi, falei assim, cara, isso é algo espiritual, isso foi algo espiritual. Tudo do mundo, tudo que não prestava, tudo Jesus levou sobre si. Ele não foi pouco, não, foi tudo. Toda a imoralidade, todo o pecado, todas as transgressões, tudo que não prestava, todas as doenças, todas as desgraças, tudo ele levou sobre si. E naquele momento que ele, imagine Deus olhando lá do céu, Deus é justo, Deus é santo, era necessário ter acontecido isso, meus queridos, era necessário para que o povo daquela época, para que o povo do passado, para que nós aqui no presente e os do futuro, né, tivéssemos o quê? Vida, para que nós tivéssemos salvação, para que nós fôssemos mais que vencedores. Então, naquele momento, Deus olhou, com certeza lá do céu, como Deus justo, ele deve ter olhado, e naquele momento, ele falou, Pai, por que me abandonaste? Porque Deus não suporta o pecado. Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Mas como Pai, ele amou muito mais Jesus. Como ele ficou alegre por saber o sacrifício tão grande que Jesus fez na cruz por nós todos, por amor, foi por amor. E quando ele falou, está consumado, em outras palavras, ele quis dizer, Pai, está consumado, né? Eu paguei o preço, né? Eu paguei o preço necessário, o preço foi pago, eu paguei a dívida dele. E quando ele ressuscitou, que ele foi no inferno, ele tomou a chave da morte e do diabo, né? Ele deu para mim e para você, para que você tivesse salvação, para que você fosse restaurado, purificado. E ele quer dizer para você nessa noite que assim como ele é, nós também somos. Amém? Quem recebe essa palavra? Você é como Jesus é. Amém? É isso que eu quero deixar para você nessa manhã. Espero que tenha abençoado a sua vida.